Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, seja bem-vindo ao Checkmate, programa de entrevistas transmitido sempre ao vivo aqui pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa. Como vocês viram nas chamadas, nosso entrevistado de hoje, polêmico, estará falando sobre um assunto muito importante, revelador, e você pode participar aqui na TNI Brasil, você pode encaminhar sua mensagem e nós vamos responder de pronto. Ao meu lado, jornalista conceituado do jornal Página Zero, Daniel Soares vai me ajudar a entrevistar aqui o nosso convidado de hoje, o César Parros Campos. Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Boa noite, César. Obrigado mais uma vez pelo convite. Antecipando umas desculpas aí aos nossos internautas. Hoje eu estou com aquela tossezinha de cachorro, mas nem ela me impediria de estar aqui no nosso tradicional tabuleiro de checkmate. Muito bem, Daniel. Obrigado pela sua presença. Você, internauta, pode participar encaminhando suas perguntas. Do lado direito aí da tela da TNI Brasil, você pode encaminhar o seu e-mail, a sua mensagem. Nós iremos responder a todas as questões. Na minha frente hoje, nós temos uma importante personalidade de alguns segmentos. Eu vou contar um pouquinho da história dele e, na sequência, nós vamos começar o checkmate. Lembrando que, no final, nós iremos sortear o primeiro vice-prefeito que vai participar da TNI Brasil. Nós vamos promover uma série de entrevistas aqui no debate Osasco Eleições 2012. Vamos saber quem será o primeiro que vai participar deste debate. Isso no final. São 6 que irão participar conosco, mas o primeiro a gente vai saber ainda hoje aqui no Checkmate. Estamos recebendo natural de Barueri, durante 12 anos foi jogador de futebol profissional, jogou no Corinthians, no Remo, Paulista de Jundiaí, Novo Horizontino e Paraná Clube. No final de 2012, foi convidado a fazer investigações para a empresa Geobond Procomp, fabricante das urnas eletrônicas e líder no segmento brasileiro da fabricação de caixas eletrônicos, principalmente para bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e a antiga Nossa Caixa, Nosso Banco. A função era descobrir a infidelidade de funcionários de terceiros em produtos da empresa, ou seja, de funcionários de terceiros que estavam repassando informações confidenciais e fraudando os produtos da empresa. O serviço no qual ele foi incumbido era descobrir, antes da polícia, essas situações, tudo para proteger a imagem da empresa americana e de seus clientes do governo e bancos. César Parra, seja bem-vindo ao Checkmate. Boa noite, Roberto. Boa noite, Daniel. Boa noite aos internautas. Estou aqui à disposição para poder esclarecer tudo em detalhes. Agradecemos a sua participação e vale lembrar que o César Parros, ele tem uma participação muito importante e intensa aí nas redes sociais. Ele já participou de alguns programas também e falou muito sobre essa questão das fraudes das urnas eletrônicas. O que para nós é um mistério, para ele é uma realidade. Afinal de contas, ele participou intensamente dessas fraudes, investigou e trouxe à tona assuntos para lá de polêmicos. E eu gostaria de começar essa sabatina, o César, quais são os tipos de fraudes mais comuns que ocorrem nesse segmento? Roberto, é importante frisar aos internautas que a mesma empresa que fabrica a maioria dos caixas eletrônicos dos bancos estatais no Brasil é a mesma empresa que fabrica as urnas eletrônicas, ou seja, é quase idêntica à tecnologia usada num produto, usada no outro produto. Perfeito? As fraudes são diversas, tanto em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas. Produto este que é passado pelo TSE e por algumas pessoas como um produto inviolável. Eu sempre falo isso às pessoas, Roberto, Daniel, que o importante é as pessoas refletirem, principalmente o porquê. É uma empresa americana, muito boa por sinal, jamais vou falar mal da empresa, mas coincidentemente essa tecnologia implantada no Brasil e em vários países do terceiro mundo com alto índice de corrupção não é utilizada nos Estados Unidos.
justamente a sede da empresa. Então as fraudes são diversas. Eu poderia ficar aqui enumerando tantos fraudes em caixas eletrônicos como em urnas eletrônicas, mas as mais comuns são aquelas que o mesário concernado com o outro, ele muda os votos num determinado momento da eleição. Existem também aquelas que algumas pessoas descobriram que projetando um bug, ou seja, bug é um defeito, alguma coisa na urna durante o processo eletivo, ele no final do dia ele consegue transmitir os votos do papel para a urna eletrônica, além de outras fraudes um pouquinho mais complicadas tecnicamente. Ariel? O que fez, como é que surgiu esse convite para você? Qual era a especialidade que você dominava? Como é que você chegou na Procon? O nome completo é Diebold Procon. Na realidade, a Diebold é um nome fantasia. Existe Diebold Brasil, Procon Comércio e Serviço, Procon Eletrônica e outros tipos de nomes. O convite partiu em 2002. De que forma? Eu trabalhava na prefeitura de Osasco, lotado num departamento da Polícia Judiciária, numa delegacia de polícia. Eu ouvi uma conversa de alguns policiais que a empresa estava fazendo algumas investigações, alguns policiais realmente faziam alguns bicos relacionados à empresa, clonagem de cartão, e eu me antecipei e liguei, foi feita uma reunião previamente, eu passei algumas situações, e uma coisa que me fez até entrar dentro da empresa, justamente porque uma das pessoas ligadas à empresa adora futebol, e tem pessoas que gostam de ter um jogador de futebol próximo, ou um ex-jogador. Isso facilitou. Então, eu adentrei a empresa, recebi um bom salário, eu tinha informações privilegiadas. Por quê? Porque eu estava dentro da empresa, diferente das pessoas que trabalham no TSE ou que trabalham em qualquer outro segmento ou na própria polícia. Por quê? Eu dormia com a urna e com o caixa eletrônico. Tudo o que eu precisava saber, eu tinha nas minhas mãos. Não só eu, como outras pessoas, Daniel. Você participava ou também fazia programação? Não, essa área não participava, porque é uma empresa multinacional, é um poderio financeiro e tecnológico muito grande. A minha função era de que forma? Eram colhidas informações de técnicos, de conversas paralelas e de situações quando algum produto da empresa voltava e observava-se que não estava correto, alguma situação que poderia vir trazer algum constrangimento na imagem da empresa. Então eram passadas essas informações para mim e eu saía a campo. Era uma situação muito fácil, porque as informações eram mastigadas, Daniel, porque você estava dentro da empresa e lá você tinha a seu bem prazer tudo o que você precisava, os técnicos, os engenheiros, os analistas, entendeu? Então toda a informação vinha mastigada, então era muito fácil você chegar numa situação onde havia algo ilícito ou não. Isso para iniciar um processo de investigação. Justamente. Você tinha acesso às informações para isso. Justamente, eram chamadas de sindicâncias, perfeito, muito boa sua colocação. Eram chamadas de sindicâncias. Quando envolvia a urna ou algum produto assim que poderia trazer um constrangimento maior, ou seja, manchar um pouco a imagem, que tornou-se um vulto maior, nem se abria sindicância. Era tudo feito de forma verbal, ou seja, César vai a campo, colhe o máximo de informações possível, traga para dentro da empresa e nós tomaremos as decisões cabíveis. Muitas vezes isso me chocava. Por quê? Porque as decisões deveriam ser tomadas de que forma, Daniel? Isso não é uma denúncia, mas é uma coisa para que as pessoas fiquem bem claras. Quem tem que investigar crimes não é o César Parra, nem a Diebold, nem qualquer outro órgão civil, e sim a polícia judiciária. E muitas vezes isso era omitido, justamente para quê? Para que a polícia não chegasse a certas situações e trouxesse algum arranhão na imagem da empresa. O senhor acredita que na última eleição para presidente da República, para deputado, que foi em 2010, o senhor acredita que houve fraude nas urnas eletrônicas? Olha, a gente tem que ser honesto quando se fala em fraude. A fraude na parte eletrônica, ela só acontece por duas situações. Pelo aquilo que eu observei em todo o tempo que eu trabalhei da empresa, colhendo o máximo possível de informações. Por erro de projeção, ou seja, se houve um erro de projeção lá atrás no produto que está sendo utilizado, e pela manipulação do homem. Tudo quanto é feito, existe a manipulação do homem,
tudo torna-se 100% inseguro. Não existe nada 99% seguro, ou 1% seguro. Ou é seguro 100% ou não é seguro. Com relação às eleições, a urna ela não é fiscalizada como ela deveria ser na parte de segurança operacional, não em parte de situação dentro da empresa. Ou seja, muitas pessoas tiveram acesso, muitas pessoas, e o TSE, para as pessoas terem mais conhecimento, o Daniel, o Roberto, o que ocorre? Ele manipulou tudo, ou seja, tudo é o TSE que julga. Se você tentar descobrir uma fraude nas urnas, não adianta você procurar a Polícia Civil. Você tem que procurar a Polícia Federal encaminha para o TSE, aí o TSE vai julgar para ver se tem fraudes. Com relação às fraudes a presidente, eu trabalho com números. O que ocorre? Uma das informações que um dos analistas me passou, o Roberto, o Daniel, é que o eleitor não percebe isso. Justamente o que é? Se você puxar, Roberto, as eleições sempre utilizadas pela urna eletrônica, é sempre na média 5% de brancos, 5% de nulos e 20% de faltosos. Como se alguém soubesse, Daniel, Roberto, que daria esse percentual. É a média 23, 18, mas a média é 20%. Você imagina que isso possa ser programado? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu trabalho com coisas concretas, porque indícios é o que mais existe. O que ocorre? É importante que você fique sabendo disso. Coincidências existem, perfeito ou não? Em uma urna, 2 urnas, 3 urnas. Mas em 389 mil urnas, é coincidência? Ou seja, se vocês pegarem, isso é um deixo para os candidatos, até que eu achava que isso ia chegar no final da conversa, mas é bom que vocês toquem nesse assunto. A coincidência que você se refere é a repetição desses percentuais? Justamente. É muita coincidência em 389 mil urnas, eu acho que não é coincidência, né? E o que ocorre? Nas muitas investigações que eu fiz, deu para perceber em certas cidades que chegavam ao nosso conhecimento através de informações, através de denúncias também, que havia possibilidade ou algum tipo de ocorrência que não era correto. Deu para se perceber que algumas pesquisas que eram projetadas sempre nas últimas horas calhavam de ser quase que idênticas o resultado final da urna? O resultado das urnas. Muitas vezes chamava a atenção de que alguns candidatos tinham uma porcentagem muito grande favorável e de repente se tornava irrisório, não conseguia se eleger. E isso chamava realmente um desconforto. E uma outra situação que chamava desconforto também, eu não sei se eu estou falando demais, mas só para que o internauta saiba, é que antes da eleição, poucas pessoas sabem disso, o Daniel, o Roberto, o internauta, é que uma empresa chamada Probank, ela contratava entre 10 e 16 mil técnicos freelancers, ou seja, pelo menos o nosso conhecimento, só exigiam SIC, RG e comprovante de endereço. Se você contratava entre 10 mil e 16 mil técnicos freelancers para cuidar de um dispositivo que move a democracia do Brasil, no mínimo deveria ser necessidade 10 mil a 16 atestados de antecedentes criminais. Eu acredito que a empresa não teria isso. Ou seja, era muito fácil, Daniel, você pegar 10, 15 pessoas de má índole e infiltrar, que teriam acesso, poderiam fazer certas situações que o homem de má índole pode fazer. Agora, esse tráfego que você citou em relação a eventual constatação de irregularidades, tinha que passar primeiro pela Polícia Federal e depois voltar ao TSE, é porque a eleição é uma questão de segurança nacional, é isso? Perfeitamente, só que é justamente isso que não ocorria, porque urnas encontradas, urnas clonadas encontradas, situações que demonstravam que houve erro em algumas situações, porque a urna era programada no momento, depois ela é reaberta no outro, no log aparecia certas situações nebulosas, que deveriam ter um pouquinho mais a fundo, mas é aquele negócio, como é que eu vou ir contra mim mesmo? Ou seja, o TSE ele nunca vai julgar e falar assim, olha, eu não sou competente,
eu errei. Isso não é tão seguro como parece. Eu comento isso na área de segurança. Ou é seguro 100%, ou não é seguro. Não existe, Daniel, 99% e 1% de insegurança. Então não é seguro. Você veja bem, há poucos dias atrás, o TSE, sempre próximo das eleições, ele lança uma situação para que alguns técnicos vão lá, convidados, tentar violar as urnas, perfeito? Só que ele priva essas pessoas de certas situações. Vai até aqui, daqui para frente não vai mais. Agora você imagina uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, que ele dorme com a urna, ele fabrica a urna, ele quebra a urna, ele está 24 horas com a urna, ele está 365 dias com a urna. Não apenas 4 ou 5 dias, como o TSE pede. Entendeu? Eu sempre faço isso com os meus amigos. Pega uma urna e dá para uma pessoa e fala assim, ó, fica aí 5 meses, 6 meses, depois você tenta fraudar. Não privar. Então, realmente, a gente passou a acreditar que a mentira é verdade. Aproveitando exatamente esse teu conhecimento nessa área de urnas eletrônicas, inclusive com as empresas que o senhor trabalhou, o senhor tem conhecimento de alguém que tenha se beneficiado com essas fraudes, politicamente falando? Olha, a gente, se eu falar A ou B, eu posso estar sendo leviano e injusto. Mas se você pesquisar um pouquinho mais, se você procurar, o seu internauta vai observar que na parte do Nordeste, algumas pessoas nas pesquisas não iam ganhar nunca. Nunca. Porque a diferença era muito grande, porque a pesquisa sempre dá 4 para cima, 4 para baixo. Agora, 20 para cima e 30 para baixo e a pessoa ganhar com a diferença tão grande, é muito difícil. Eu acredito que lá na região Norte e Nordeste, essa fraude, essa manipulação é mais comum do que aqui na região Sudeste, é isso? Sim, pelas informações e pelos relatos e pelas situações que chegavam a mim, realmente a probabilidade de ter acontecido fraudes lá e ter acontecido realmente é muito grande. Eu posso citar o estado de Alagoas. Esse eu acho que é o principal foco, entendeu? Que realmente chamava atenção. Por quê? Porque os candidatos lá não teriam chance nenhuma e ganharam. E há algumas situações de urnas quebradas, de urnas que pararam de funcionar de repente, depois voltavam, de situações que puxavam, olha, essa urna foi aberta 2 vezes antes e não poderia, o relatório está constando. Porque queira ou não queira, a urna é que nem uma caixa preta. Toda vez que você manipula ela fora daquilo que é dos padrões normais, ela registra. Então registrava. E o que ocorria? Pouca gente sabe. Mas quando uma urna quebrava ou apresentava um defeito, algumas voltavam para a empresa. E lá eles me chamavam. Muitas vezes, sigilosamente, porque tinha outros funcionários. Mas eu sempre tinha um funcionário que era meu amigo, que era meu confidente e que era a pessoa que passava informações. Então ele me mostrava, César, isso aqui não está correto. Eu falei, mas por quê? Porque olha bem, olha essa situação. Então isso me chamava a atenção. Eu relatava isso para os meus superiores e muitas vezes era um pedido para mim não continuar. Mas como eu sou curioso de nascença, mesmo às vezes os meus superiores não sabendo, eu continuava a investigar. Porque antes de ser funcionário, eu sou um cidadão, eu sou um eleitor. Deixa eu entender, César, no caso, quando você se refere a esse determinado candidato que tinha um percentual na pesquisa, projetado pela pesquisa, que depois não se não se concretizava na votação, é isso, né? Havia uma diferença muito grande. Em tese, esse sujeito foi lesado, ele não interessava que ele vencesse a eleição, é isso? Não, na realidade, o que acontece? No final de 2003, vamos ser mais honestos, chegou algumas informações para mim que alguém ligado a um determinado partido estava perguntando muito sobre como funcionava a urna e como funcionava o Excel, que é um programa de computador que foi utilizado lá atrás. Hoje mudaram os nomes, mas a forma é quase que a mesma. Então, eu levei essas informações para um analista da empresa, um engenheiro da empresa, e falei, olha, chegou essa informação assim, assim, assado. Ele falou, César, uma pessoa com autoconhecimento que mexer com a urna, fique de olho nas pesquisas, César. Por quê? Porque olha essa cidade. Ele citou uma cidade, se vocês me permitirem, eu até cito a cidade. Eu não estou falando que houve 100% a fraude, mas indicava que ali alguém manipulou.
entendeu? Uma cidadezinha do interior de São Paulo. Então foi feita uma investigação em cima dessa cidadezinha por minha pessoa, e eu cheguei à conclusão que as pesquisas realmente ela trazia um parâmetro para dar a coincidência, para levar as pessoas a acreditarem que o que der na urna é o que deu na pesquisa. Eu não sei se você está me entendendo a minha colocação. Forçavam a coincidência de... Nessa cidade, basicamente, eu fui atrás das pesquisas e pedi para uma pessoa ir ver onde era o instituto, e era um bar. Mas César, se chegasse hoje uma autoridade que se interessou por essa investigação, você teria como provar isso? Com papéis, com dados, para que você tivesse embasamento legal, para que você não tivesse só uma participação, por exemplo, num programa de TV e ficasse eras por elas. Se você fosse pressionado, falou, César Parra, prova o que você está falando. Você tem como provar isso? Sim, claro. Tanto que esse depoimento que eu dando para vocês, eu já tenho na Polícia Federal. Eu mesmo me coloquei à disposição da Polícia Federal. A Polícia Federal estava investigando uma outra situação e eu fui até a Polícia Federal. Eles estavam investigando uma situação onde eu sou vítima. Ou seja, para você ver a importância que o César Parra passou a ter. Eu era um jogador simples e passei a ter uma certa importância no cenário político. De que forma? Que a própria empresa na qual eu trabalhei passou a me monitorar através de grampos telefônicos, através de situações ilegais, justamente para saber o que eu sabia e com quem eu estava falando. Já quando você ainda trabalhava lá, ou quando você já tinha se desligado dela? Quando eu saí, Daniel. Quando eu saí, eu senti que eu estava sendo seguido, mas aí houve uma situação onde umas pessoas reuniram várias situações de mídia. Era espião. Eu não esperava essa atitude da empresa, porque justamente o que acontece? A minha parte eu fiz. Porque toda vez que foi pedido para mim fazer uma investigação de campo, Daniel, relacionado não só às urnas como no caixa eletrônico, porque o principal carro-chefe era os caixas eletrônicos, as fraudes nos caixas eletrônicos. Então, realmente, eu me dediquei demais e eu acho que trouxe um desconforto, porque justamente porque eu acho que eu fui contratado para ser jogador de futebol. Eu não fui contratado para ser investigador. E eu gostei dessa situação. César, desculpe te interromper, mas o primeiro bloco já encerrou. Nós vamos pedir um intervalo rápido agora. Na sequência, vamos responder aos e-mails dos internautas. Você dá sequência na sua fala, que está muito interessante. Eu tenho certeza que o internauta também está gostando bastante. É rapidinho, não sai daí. Querido, papai chegou. Na maioria dos casos, o abuso sexual infantil é cometido em casa, pelo pai. As crianças abusadas sexualmente não falam. Fale por elas. Ligue 100 e denuncie. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love rides out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do about it makes the world go round? Voltamos com o Checkmate ao vivo aqui pela TNI Brasil, a TV Nacional Interativa, no site www.tnibrasil.com.br.
O nosso entrevistado de hoje é o César Parra, ele é empresário e tem uma formação específica na área de fraudes eletrônicas, urnas eletrônicas, melhor dizendo, e se especializou também nessa área, vem trazendo várias denúncias aí em vários programas, redes sociais, e aqui no Checkmate também ele está sendo hoje sabatinado e vai contar um pouquinho para nós dessa experiência sobre essa questão das urnas que realmente choca a opinião pública, e nós estamos num ano eleitoral e muita gente fica muito surpresa e com certeza fica na dúvida se o seu voto realmente, né, César, tem um significado importante ou não. E o César está aqui para relatar. Eu vou começar com algumas perguntas, porque chegaram várias perguntas aqui, tá, o César? O Bruno Henrique, ele pergunta se a sua formação no segmento de segurança empresarial, já que você é de uma área tão diferente que é o futebol, já que você tem essa formação na área empresarial, como é que você se especializou nessa área, uma vez que você era do futebol? O importante foi que eu frisei, Bruno. Boa noite, Bruno. Eu fui contratado para a empresa como jogador de futebol, certo? Eles achavam que ia ser um jogador de futebol que ia ficar ali. Eu sou um cara curioso. Quando eu trabalhei muito tempo na delegacia, eu procurei observar muitas coisas. Eu tenho um curso que é feito com o pessoal de Israel, que eu fiz o curso com o pessoal de Israel, que trata nessa área também de segurança, entendeu? E o que ocorre? A facilidade que eu tinha de obter informações dentro da empresa, justamente por quê? Porque eu estava cercado de pessoas com alta competência na área de tecnologia. Então vinha tudo mastigado. Então, na realidade, eu não precisava de muita competência para chegar no denominador comum, que era descobrir quem fraudava e como fraudava. Porque as informações, Roberto, ou Bruno, ou Daniel, eram muito fáceis. Muito fáceis. Então, Bruno, eu não precisava ter tanto conhecimento em tecnologia, porque as fraudes eram muito claras. O Carlos Renan Monteiro, obrigado, Carlos, pela sua participação, o Bruno também. Qual seria a maior fraude na urna eletrônica, na parte da programação, ou seja, o código fonte do sistema ou na parte de hardware? Olha, é importante você ter o conhecimento nessa área de tecnologia. A urna quando eu falo em fraudes, eu falo em situações que levavam os candidatos que não tinham tanta condição de ganhar votos, de repente, após o fechamento, passaram a ser candidatos enfáticos, que teriam grandes chances. As fraudes acontecem de várias formas. Dentre as investigadas, justamente, volta naquela situação dos técnicos freelances. Por quê? Porque quando a Probank contratava esses técnicos, de 10 a 16 mil técnicos, poucas pessoas no Brasil sabem disso. Acho que a maioria não sabe. De 10 a 16? Mil técnicos freelances, tanto que já tem um edital. A gente chegava à informação de que forma? Eles tinham condições de fazer o que quisessem, porque eles tinham acesso aos galpões, acesso às situações. Então eles poderiam muito bem colocar um vírus, colocar um programa que a gente chegou a descobrir a forma com que acontecia em cima daquelas combinações. De que forma? Que as combinações eram combinações aleatórias. Ou seja, para que o internauta entenda, se eu falar para o internauta que 1 mais 1 é 2, ele vai acreditar. Agora, se eu falar que 1 mais 1 é 3, ele não vai acreditar. Mas quem entende de Excel e quem entende de programação sabe que existem situações dentro de uma formação tecnológica que você consegue tirar votos de você, Daniel, Roberto, sem que você descubra. Justamente esse é o grande X da urna. Porque hoje você não sabe. Você sabe para quem você votou, mas você não sabe para quem a urna computou o voto. Ou seja, um hacker, uma programação que ela vai direcionar o voto pelo qual o cara programou ali, para o hacker, vamos dizer assim. O hacker ou até mesmo o especialista, o profissional da área. Ele já vai premeditado, então, e esse programa, esse software, ele já vai direcionar os votos, é isso? O que ocorre? Quando alguma urna quebrava e voltava, a empresa que eu trabalhava, ele tinha um setor específico para investigar justamente isso. Quando um caixa eletrônico quebrava, quando uma situação de uma urna quebrava, eles analisavam. Olha, será que colocaram chupa-cabra? Será que colocaram algum dispositivo diferente? Então, deu para se perceber
que em algumas situações, quando a urna é finalizada, indicava, vamos colocar a palavra dessa forma, que alguns votos mudavam. Quando a urna é equipamento ou a urna resultado? A urna eletrônica. Quando era finalizado, isso. Às 5 horas, quando você tira, você leva para lá. O que ocorre? Eu vou explicar de uma forma mais simples para que as pessoas entendam. A urna, todo mundo sabe que é uma máquina, é evidente, perfeito? Eu vou citar assim, a zona 277 aqui em Osasco, seção 1. Lá está registrado no cartório que ela vai receber 460 votos aptos. Ou seja, 460 pessoas vão votar. Não pode ser 461, perfeito? O que ocorre? Por ela ser uma máquina, ela não sabe o quê? Quantos vão faltar? Esse é o problema. Então ela está esperando essa informação. Tudo indicava isso. Pela programação. Isso, justamente. Lembra no começo da nossa conversa, eu falei que existem 2 formas de se fraudar algum dispositivo. Um erro lá atrás, na forma que foi projetada, e pela manipulação do homem. Perfeito? Esses técnicos freelancers, alguns chamaram a atenção da empresa. Inclusive um que é lá de Alenquer. Isso, ele já vinha do Pará. Eu vou citar até essa cidade, porque é uma cidade que chama muita atenção. E ela é a única empresa, o Benê Moreira pergunta que ela é a única empresa que produz, que produz e fornece urnas eletrônicas no Brasil inteiro? Não. Tem, eu não sou muito bom em inglês, tá? Mas tem a Unisys, que é uma concorrente da empresa. Ela ganhou, acho que no comecinho de 2000, 2002, mas de repente ela passou, a Diebold, ela passou a ter o monopólio total de tudo. Inclusive hoje, se você for na Caixa Econômica Federal e pagar alguma conta, você vai ver que vai sair o tiquezinho e vai estar o nome da empresa. Ela monopolizou tudo. Mas tudo. É por licitação que essas empresas concorrem? Justamente é um fato importante, através de licitação. O certo, pelo que eu tive conhecimento, ela não poderia participar direto. Ela deveria, de um certo tempo, passar para outra, mas infelizmente isso não ocorre. No TSE deve ser licitação, na iniciativa privada não tem como, né? Não, perfeito. No TSE realmente, hoje ela cuida de toda a parte de informática do TJ também. Agora, você tem uma ideia de como está andando esse inquérito da Polícia Federal? Você tem notícia? Né? Olha, para ser honesto para você, é muito difícil a gente falar, porque a Polícia Federal, ela age cautelosamente, é diferente da Polícia Civil e da Polícia Militar. Eles esperam. Mas eu acredito que está caminhando. É lógico que, infelizmente, alguns crimes tendem a prescrever. Por quê? Nós estamos no Brasil, infelizmente. Agora, na sua concepção, é possível que um desses 14, 16 mil programadores eventuais possam ser plantados por um partido político, por exemplo? Com certeza. Isso eu acho que o crime organizado, ele pode colocar o que ele quiser, só para que o seu internauta, Roberto, Daniel, tenha conhecimento de algumas situações. No ano passado, se não me falha a memória, passou uma reportagem que a Polícia Civil de Santana do Parnaíba estava investigando a venda de HDs, de caixas eletrônicos, o coração da máquina, para o crime organizado. A TV Record, desculpa até falar, mas é necessário falar, esteve numa desses galpões, dessas empresas que comprariam sucatas, e até entrevistaram uma das pessoas, e ele vendeu uma quantidade muito grande de HDs com informações privilegiadas de como funciona o sistema bancário. Coincidentemente, ninguém percebeu isso, mas quem trabalha na área investigativa e sabe das urnas eletrônicas, essa empresa acabou de ganhar uma fatiazinha e tiraram para o Blank. Ou seja, a empresa que está sendo investigada pela Polícia Civil, de venda de HDs, ou seja, uma coisa errada, acabou de ganhar uma fatiazinha justamente para quê? Para cuidar das urnas eletrônicas. O Sandro pergunta, o Sandro Rogério, um grande abraço ao Sandro, também, se você tem tanta certeza das fraudes, por que as autoridades municipais, estaduais e federais não apuram de fato essas denúncias? Pois me parece que estamos vendidos.
Olha, boa noite, Sandro. Não é da esfera de autoridades municipais ou estaduais, né? É um crime federal. É importante, Sandro, você ter uma noção da situação. Ou seja, o candidato hoje, ou a autoridade hoje, que vai se envolver na política, ele vier a levantar qualquer situação, ele vai cair no descrédito. Ele vai ser, olha, é um louco, é um maluco. Após a eleição, se ele perder, é conversa de perdedor. Eu vou perguntar aos internautas, a vocês, quantas pessoas vocês já ouviram falar de que ao digitar o candidato, aparecia um outro candidato? Outra coisa importante, Sandro, quantos amigos seus políticos, vereadores, até prefeitos, candidatos a prefeitos, muitas vezes chegou perto de você após a eleição e falou assim, pô, você votou em mim? Votei. E você fala, lógico que eu votei, no zona tal, tal, tal. Aí ele anota, depois pede para o assessor dele, verifica se teve voto nessa sessão e nessa urna. E aí não tem voto do candidato, mas você sabe que você votou. Aí você passa por mentiroso. Olha, aquele cara falou que votou em mim, mas não tem, não, tá aqui, ó, o papel tá aqui. Entendeu? Olha que pergunta interessante aqui da Marlene Adilma. Arlene Aldima. Ela pergunta o seguinte: se eu votar em branco ou anular o meu voto, pode haver manipulação eletrônica que mude o meu voto para um candidato qualquer? Sim, tudo indicava, pelas situações que foram me apresentadas e as situações que eu investiguei, justamente entra naquele detalhe. A urna, ela trabalha em cima de estatísticas, ou seja, eles vêm puxando estatística. A urna, ela tem que receber uma quantidade de votos. Se ela não receber, tudo indicava que alguns programas se perdia. Então ele tinha que puxar alguma coisa de algum local. Perfeito? E justamente entra nisso que eu acabei de falar, Roberto, Daniel. Quantas pessoas foram desacreditadas, foram chamadas de mentirosas, porque votaram no candidato. Algumas até filmaram. E o voto não foi computado. Então é importante que as pessoas tenham ciência disso. Todo produto de informática, ele não é inviolável, ele é violável, ele tem condição de ser alterado. Isso é que o seu internauta deve ficar sabendo. Até porque temos que imaginar que mesmo em computação não é possível erro zero, né? Alguma margem de erro sempre haverá. Não necessariamente intencional, mas é possível que haja erro. Olha, Daniel, não podemos ser hipócritas que o Brasil tem um parque tecnológico muito bom. Hoje temos pessoas qualificadas, mas não estamos anos-luz na frente de Japão, Estados Unidos e outras potências nessa área. Seguramente não. Poxa vida. Então, eu acho assim, por tudo que eu vi, por tudo que eu li, por tudo que eu investiguei, por tudo que eu perguntei, Daniel, porque justamente eu perguntava não para uma pessoa, para o faxineiro ou para o copeiro, eu perguntava para uma pessoa que manipulava, que estudou, que fez o negócio. Tem possibilidade? Tem. Me explica como é que acontece. Porque o que acontece? Para você investigar uma fraude, você tem que saber como pegar a fraude. Porque se colocar um jogador de futebol lá, a única coisa que eu vou fazer é jogar bola. Senão você não teria um ponto de partida. Perfeito. Eu até, se você me permite, eu trouxe um papel extraído da internet, da página da empresa, que por sinal é excelente, mas como eu falo, a empresa é excelente, mas algumas pessoas, infelizmente, se apoderam do cargo para se beneficiar. Esse ano vai ser usado um processador Intel para mover as urnas, para dar mais segurança às urnas. Mais segurança. É um produto inviolável, mas eles querem tornar mais seguro. Na última página, está no site da empresa, benefícios. Ele grifa em negrito, redução de fraudes. Espera um pouquinho. Redução de fraudes? Mas o produto é inviolável. Não tem que ter reduzir. Reduzir a fraude? Quer dizer que então existe a fraude? Quer dizer, existe a possibilidade de eu ter votado anteriormente na fraude. Só acredita que essa investigação da Polícia Federal com relação ao Cachoeira, que se desbancou aí e desvendou uma grande quadrilha, né, ao entorno de jogos ilícitos e até mesmo de amarrações políticas por todo o Brasil. Só acredita que essa ligação do Cachoeira com as urnas eletrônicas também tem alguma relação? Ou você acha que isso aí é uma outra questão, porque também é jogatina, né? O segmento dele. Você acha que ele tem alguma ligação com as urnas eletrônicas? Na realidade, uma das investigações policiais que era de Santana do Parnaíba,
era justamente que produtos de caixas eletrônicos estavam sendo utilizados, porque quer não queira, o monitor, o HD, a CPU, quando são inutilizados, era utilizado justamente pelo crime organizado, justamente pelos vídeos bingos. O que ocorre? Numa das conversas que a empresa chegou ao conhecimento da empresa, havia o envolvimento do Marcos Valério. Isso até ele foi um deputado, o Espírito Santo também chegou a citar, que ele levou uma quantia exorbitante para dentro da empresa. Eu não tive a fundo essa informação, até porque não era a minha área investigar esse tipo de situação. Mas todas essas informações levavam a crer, Daniel, Roberto, que realmente quando se briga pelo poder e pessoas fazem coisas que fogem à nossa compreensão. Eu não entendi qual era exatamente a participação do Marcos Valério, César. Justamente alguns benefícios que poderiam trazer. Essa informação eu tenho muito mastigada, assim, pouquinha. Por quê? Porque não era o meu setor, mas como falou assim, olha, você tem que investigar um estado, perfeito ou não? Justamente nesse estado, a informação chegou bem certinho, até por um deputado, que ele levava uma quantia em dinheiro para dentro da empresa. Eu vou deixar tá muito polêmico o assunto está muito enriquecedor, a audiência está muito boa, inclusive, viu, César? Parabéns aí pela divulgação e é um tema polêmico, a gente sabe que o Checkmate hoje, sem dúvida, é um programa de prestígio, de credibilidade, imparcial. Gostaria que você ficasse ligado, porque na sequência nós vamos continuar com o Checkmate. Só para tomar uma água, é rapidinho, eu já volto. O que é ser brasileiro? É ter capacidade de superação. É sair da crise como uma nova nação. É ultrapassar as fronteiras e construir sonhos de uma vida inteira. O que é ser brasileiro? É pegar no pesado e manter a leveza. É manter o humor, mas também ter firmeza. É entrar em campo para ganhar o mundo. É mostrar talento para ir mais fundo. É ser bamba na linha de produção. É ser craque até para fazer avião. É ser empreendedor por natureza. É levar um pouco de Brasil para cada mesa. É ganhar no planeta um novo conceito de um povo que trabalha e se dá o respeito, que cria, transforma, fazendo bem feito. Prazer, sou brasileiro. Esse é o nosso jeito. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você, Governo Federal. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. De volta com o Checkmate, aqui ao vivo pela TN Brasil, a TV Nacional Interativa, www.tnbrasil.com.br. Recebendo hoje aqui em nosso estúdio César Parra, ele que vem trazendo um assunto muito importante relacionado às urnas eletrônicas, é a nossa pauta de hoje. E como nós estamos num período eleitoral, é muito importante você, internauta que nos assiste, ficar ciente de muitos acontecimentos que para nós é obscuros, mas que para o César Parra é muito comum e muito natural que isso aconteça. Eu queria agradecer a participação aqui de vários internautas, do Oswaldo Gregório, nosso campeão do Checkmate, continua sendo ainda, viu, Oswaldo? Nós colocamos lá a identificação de que houve um erro meu, né? Nós cometemos um erro aqui, o doutor Celso chegou até a 12ª palavra, você continua sendo ainda o campeão, mas ele foi muito bem, parabéns ao doutor Celso Giglio. Um grande abraço também ao Felipe Ribeiro Panda, grande amigo, grande parceiro, dando parabéns aqui ao programa. O assunto muito sério, um forte abraço a toda a equipe da TN Brasil. O Alexandre
também está com a gente aqui. Boa noite, Roberto Carlos. Queria saber se Osasco já ocorreu essas fraudes de urnas nas eleições. Um grande abraço. Ele já responde na sequência aqui, Alexandre. A Cleide Tirola, um grande abraço. Cleide, pela sua participação. Deus te abençoe também. Ao João Otto também aqui participando com a gente. Como podemos confiar nas urnas após as eleições? As urnas emitem um BU, aparecem os resultados. Como se pode acreditar que esses números estão corretos? Só para a gente não perder muito o fio da meada, queria que você respondesse aqui ao Alexandre, que pergunta se em Osasco já teve algum tipo de fraude, e também ao Otto, que pergunta sobre o tal do BU aí. Eu vou fazer uma colocação principalmente relacionada a Osasco. O caixa eletrônico, para chegar em Osasco, o caixa eletrônico, alguém lá atrás descobriu que não é para os internautas, pelo amor de Deus, fazer o que eu estou falando, é uma situação que nós investigamos, e até a polícia prendeu algumas pessoas. Que a pessoa, e após... Não faça isso em casa. Nem em qualquer lugar. O que ocorre? Algumas pessoas descobriram, e foi isso passado por alguém de dentro da empresa, que após expediente bancário, eles adentravam a sala de atendimento onde tem os caixas eletrônicos com uma bateria de carro, com aquele cabo de chupeta, davam um choque no caixa eletrônico lateral e o caixa eletrônico dispensava, abria o dispensador de nota e ficava, as câmeras pegavam isso, ficava aquela coisa linda, dinheiro espirrando à torta direita. Quando eu falei que a mesma empresa que fabrica o maior segmento de caixa eletrônico no Brasil é a mesma das urnas, nós descobrimos e verificamos que quando se dá um choque na memória EPROM, ela se perde. A pessoa que conhece um pouco de tecnologia vai entender o que eu estou falando. Então, existe a possibilidade de os votos de um candidato ir para outro candidato. Existe a possibilidade, perfeito? E se vocês recordarem, em uma determinada eleição, alguém apagou a luz e voltou a luz. Alguém estava atrás e voltou a luz, passou para frente. Então eu quero deixar isso, eu acho que a pessoa entendeu a minha colocação. É só você chegar no interruptor e dar um toquezinho. Vamos ver o que acontece. Pode ser que a tecnologia tenha mudado, porque a tendência é sempre melhorar, perfeito, Roberto, perfeito, Daniel, perfeito ao internauta, mas nós desconfiamos que algo não foi tão correto como deveria ser. A possibilidade de ter havido alguma situação não muito correta era muito grande. Com relação aos outros jogos, a gente sabe que urnas eletrônicas está relacionada a sistema, informática. Mas os jogos, por exemplo, da Loteria Federal, da Mega Sena, da Quina, que o povo brasileiro tanto joga e tanto sonha, né, em obter aí, comprar um dia, quem sabe, a sua casa própria, carro, viagens, e sabe que esses jogos também, muitas pessoas, inclusive não só você, não acreditam muito nesses jogos promovido pela Caixa Econômica Federal. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Existe alguma ligação com as urnas também, onde pode existir a fraude? Coincidentemente, a empresa que passou a ter o maior credenciamento na Caixa Econômica Federal é a Diebold Procomp. Esse segmento não era o meu foco nas minhas investigações, perfeito? Mas pelo meu conhecimento, eu volto a frisar, tudo que o homem quiser fazer em relação a fraudes, ele tem condição de fazer. Você veja bem, para que o internauta tenha uma noção, uma pessoa que consegue adentrar um dos sistemas mais seguros do mundo, dos mais seguros, não é 100% seguro, a NASA, a CIA, eles adentram, eles conseguem entrar no e-mail que é monitorado da presidenta, das situações, várias instituições, olha, não duvido. É muito grave. E o Sander pergunta aqui, será que as eleições de Osasco já está amarrada com algum partido? Será que vamos ter surpresas em Osasco? Eu gostaria de poder fazer essa afirmação agora, mas eu sei que eu saí daqui da porta, mas eu acredito que as pessoas têm que ficar de olho. Tem certas situações, Roberto, Daniel, internauta, que você pode se cercar de situações para que evite, ou pelo menos para que você durma tranquilo. Isso é muito grave, porque a gente fica numa situação, a gente que é leigo no assunto não conhece, e a gente sabe que a eleição é tão importante. Vamos promover vários debates aqui na TN Brasil, no Checkmate, lembrando a vocês, internautas, vocês estão vendo uma caixinha aqui? Essa caixinha aqui vai ser sorteada para saber quem serão os entrevistados na sequência. A gente vai, evidentemente, colocar uma data, tá? Para sortear aqui quem será o primeiro entrevistado também dos vice-prefeitos de Osasco.
Mas, enfim, é importante que você saiba, internauta, que é importante a gente discutir esses assuntos tão polêmicos e importantes para a sociedade osasquense. Tá? Essa hipótese da possibilidade da fraude em Osasco é absolutamente maluca, né? Porque pressupõe que a gente vamos ficar de olho em quem? No Dr. Celso? Vamos ficar de olho no João Paulo? Vamos ficar de olho no Alexandre de Castilho? No Délbio? No Oswaldo Virgínio? No Pastor Reinaldo? No Elton? O Elton não é candidato esse ano, é o Alexandre de Castilho. Então é meio maluco essa teoria da conspiração. Sem dúvida nenhuma, isso é uma questão muito importante a ser abordada e a gente fica apreensivo e preocupado, como os internautas que estão também assistindo. Gostaria de fazer uma pausa aqui para lembrar o internauta, né, a produção está me avisando aqui, é muito importante que você que está conectado aí saiba que a TN Brasil, com uma emissora de TV democrática, imparcial, sem pautas viciadas, vai promover um grande debate aí, vocês sabem disso, nós estamos já fazendo algumas propagandas no dia 10 de setembro, no auditório da OAB. Mas antes, nós vamos fazer uma entrevista aqui com todos os candidatos a vice-prefeitos aqui da cidade de Osasco, 3 semanas antes que antecede esse grande debate. E nós iremos sortear ao vivo, para vocês que estão nos assistindo, quem serão os entrevistados, ou seja, na sequência, e as datas a gente vai estar informando aí na nossa grade, nas redes sociais. Queria consultar a produção se a gente já pode começar a sortear, ok? Então, gostaria que o Daniel já mexesse na caixinha e sorteasse o primeiro que será entrevistado aqui, Osasco Debate Eleições 2012. Quem será o primeiro? Vamos lá. Professor Cordeiro, do PMN. Professor Cordeiro, do PMN, é o primeiro a ser entrevistado, será o primeiro a ser entrevistado, na data que ainda a gente vai passar para vocês, mas na sequência é o primeiro. Gostaria que o César, gentilmente também, já mexesse a caixinha, que será o segundo vice-prefeito, candidato aqui por Osasco a ser entrevistado. Meu amigo Lau Alencar. Lau Alencar, do PSD, prefeito, candidato a prefeito Oswaldo Virgínio, e o vice, Lau Alencar, então será o segundo. Atenção, você que está assistindo aí, da assessoria do Lau Alencar, será o segundo a ser entrevistado. Eu vou fazer aqui, não vou olhar, vamos lá, também vou participar do sorteio. Vamos lá. Ana Paula Rossi, do PSDB, será a terceira a participar aqui das entrevistas, debate Osasco, eleições 2012 aqui na TN Brasil. Daniel, na sequência. Jorge Lapas, do PT. Jorge Lapas, então, será o quarto a ser entrevistado aqui na TN Brasil, debate eleições 2012. Vamos ver quem será o quinto. Assessoria aí do PT, fique ligado. Augusto Piva. Augusto Piva, do PC, do PCB e PSOL, que é, evidentemente, a chapa do Alexandre Castilhos. O vice, então, na sequência, é o quinto. E agora, é o último, é isso? O último ficou, né? Então, o último, evidentemente, não precisa nem sortear, já está aqui, será o Maxwell José, do PTB. Está aqui, ó. Não sei se dá para pegar, mas, enfim, está aqui. Maxwell José, do PTB, será o sexto a ser entrevistado. Então, está aí, na sequência, os que vão participar aqui, todos os candidatos a vice-prefeito de Osasco terão a honra de participar pela primeira vez na história de um debate aqui na TN Brasil Democrática, para você, internauta, conhecer as propostas, conhecer os projetos dessas pessoas que querem, evidentemente, governar a cidade de Osasco. A TN Brasil sai na frente e promove democraticamente esse debate entre os vice-prefeitos. Obrigado, vamos dar continuidade, então, aqui à nossa sabatina e dar uma atenção especial aos nossos internautas. As Damastor Inácio participa aqui também com a gente. Um grande abraço, Damastor, que Deus te abençoe, você e sua família. Ele pergunta... Ah, legal, tá mandando um abraço para todos aqui da produção. O Nilson não pôde participar do programa hoje porque ele tinha um compromisso inadiável e infelizmente não dá para participar de tudo, né? Às vezes a gente tem um compromisso. Um grande abraço ao Nilson, a Helena Petrelli. Participei ali do aniversário dele junto com a família, foi maravilhoso, um momento incrível. Um grande abraço, viu, Nilson? Deus te abençoe. E a Nancy
ela teve um evento hoje, que hoje é a inauguração da nova sede do Folha Oeste, jornal Folha Oeste, e ela não pôde participar com a gente. Um grande abraço aos dois, mas semana que vem estarão com a gente aqui, né, Daniel? A Nancy Curuli está lá, né, e lembrando também, em homenagem ao Nilson, que o Nilson já levantou esse assunto com o César, lá na rádio, na Nova Difusora. Já houve, inclusive, um programa sobre esse assunto. Perfeitamente. Exatamente. Ao Sandro, novamente, já que as fraudes estão vindo à tona, podemos acreditar que as eleições, os bingos, os sorteios das loterias da Caixa com a Mega Sena são fraudadas? É a pergunta que eu fiz anteriormente. Justamente. Você respondeu. Tudo é possível. Tudo é possível. O Dalmo Amaral. Obrigado, Dalmo, pela sua participação. Parabéns pelo programa. Um grande abraço a todos da mesa e, novamente, muito intrigante o assunto. Poderão sempre, este assunto é polêmico. Atualmente existe o conflito de poderes, digo interesses, e isso pode ser desativado, ou seja, existe como travar o sistema para não poder ser corrompido. É uma pergunta. Se tem como travar para o sistema não ser corrompido? Tem situações que você pode fazer com que evite-se alguma coisa, algumas situações relacionadas aos candidatos, algumas formas de postura dos cabos eleitorais, fiscalizar muito as pesquisas eleitorais, porque a gente sabe que tem pesquisas sérias e tem pesquisas que estão aí apenas para manipular a mente e também induzir as tais estatísticas. Lembra que eu falei no começo, Daniel, Roberto, o nosso amigo internauta, que verificou-se que em algumas cidades pesquisas eram fabricadas justamente e coincidentemente, na área de investigação não existe coincidência, mas eu uso essa palavra, elas batiam em centésimos com as urnas eletrônicas, ou seja, matematicamente é quase que possível. É bom o internauta ter noção que a ciência exata é matemática. Você ter coincidência em 1, 10, em 1000 urnas de 389 mil, pode ser coincidência, mas você ter coincidência em mais de 300 mil urnas, em termos matemáticos, isso gerava um desconforto. Uma pergunta muito interessante do Sandro aqui, com tantas informações passadas aqui, evidentemente que você virou agora uma vidraça, né? Todo mundo está querendo saber mais algumas informações e você, evidentemente, tem que estar muito preocupado e deve estar preocupado. É a pergunta do Sandro Rogério. Com todas essas afirmações, você já sofreu alguma ameaça de morte ou está sendo perseguido? Várias. Você não tem medo? De jeito nenhum. Quem tem medo de morrer não nasce, entendeu? Se eu mudei o foco, a partir do momento que eu fui trabalhar na delegacia, de livre e espontânea vontade, eu também me tornei um foco, porque todas as pessoas acham que quem trabalha na delegacia automaticamente é um policial, mas na verdade não. Tem muitos funcionários públicos de prefeituras, guardas municipais que fazem os trabalhos e são confundidos muitas vezes. Às vezes eu na rua sou confundido como um policial ou como outra pessoa. E quando eu comecei a investigar, principalmente pessoas de alto padrão, por quê? Porque essas pessoas que fraudam caixas eletrônicos e têm intenção de fraudar urnas eletrônicas, como eu já estava conversando com o Daniel, são pessoas de um poder aquisitivo muito grande. E quando o Roberto, o internauta, você mexe no bolso do cidadão, você tem que ficar preocupado, porque a partir do momento que a pessoa ela busca o poder, ela não mede esforços nem meios, e principalmente o poder relacionado à política se move muito no bolso, na parte financeira. Eu acho que ameaças não vão me fazer parar, até porque ontem eu era funcionário da empresa e estava para protegê-la, a imagem dela. Hoje eu sou um cidadão como qualquer outro normal, ou seja, eu vou até a urna, eu uso um caixa eletrônico. Agora você imagina, Roberto, Daniel, internauta, eu utilizando um produto que eu, César, não tenho confiança. Imagina um familiar ou um amigo. Realmente, nós teremos muito mais perguntas, foi como você disse no começo, é um programa para mais de 1 hora, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou, viu, Daniel, e a todos os nossos queridos amigos internautas. Gostaria de agradecer a grande participação intensa do Benê Moreira, do Bruno Henrique, do Marcos Melo, que participou aqui também, acabei não lendo o e-mail do Marcos Melo, mas Marcos, obrigado pela sua participação, tá dizendo aqui, parabenizando o programa, agradeço ao amigo, um grande abraço para você, tá, o César, um abraço para você, o Marcos Melo, a você também, viu, o Marcos, mas infelizmente o nosso tempo acabou, e vamos naquele momento mágico que você com certeza acompanhou em casa, e hoje vai ter a oportunidade de responder aqui as 15 palavras em apenas 60 segundos, já que ele disse tanta coisa a respeito de urnas eletrônicas. Vamos ver se o seu vocabulário, vamos ver se o seu linguajar, vamos ver se
A sua riqueza de palavras está realmente apurada. Tivemos, por enquanto, só um vencedor até agora. Será que você vai ser o segundo, César? Eu acho que vai continuar, né? O Oswaldo, né? Porque o Oswaldo, além de ser meu amigo particular, é meu padrinho também de casamento. Olha só, então não está em família. Então eu gostaria que a nossa produção já colocasse ali o cronômetro na tela, já está lá. Então eu vou começar agora. Caótico. Tristeza. Tem certeza? É caótico. O país está caótico, é uma tristeza. Tá. Repelida. Não concordo. Tem coerência. Lenta. A população. A mensagem que a população deveria ter é muito lenta. Consternação. César Parra. Você se sente consternado? Com tudo que acontece. Fiasco. Urnas. Cômico. Urnas. Cômico? Urnas. Osasco. Precisa acordar. Analogia. A vida de alguns políticos. Dilapidar. A mente do brasileiro. Fugaz. Checkmate. Obrigado, César. Chegou até a 10ª, foi bem. Tá bom. Obrigado, internauta, pela participação intensa. Obrigado, Daniel. Considerações finais? Eu só queria lembrar que a gente fez o concurso aqui e você falou em debate. Nós vamos ter um debate entre os vices ou uma entrevista individual de cada um? Uma entrevista individual com cada um. Isso. Nós fomos um debate e pode passar. Isso, aqui antecede o grande debate do dia 10. Tá, porque aí não seriam todos ao mesmo tempo. Não, seria uma entrevista individual. Então, só para minha despedida, faltou fazer a pergunta fundamental para o César. Você é corintiano? Sou. E muito contente. Boa noite, um abraço a todos, obrigado. Considerações finais, César? Eu agradeço a oportunidade ao Daniel, ao Roberto, aos internautas, a todo o pessoal que está aqui por trás da gente, que faz esse programa, que tem a audiência que tem, e pedir ao brasileiro que observe, pense, reflita. O César é só um. Eu não estou fazendo analogia a nada, mas eu agradeço e quero que o brasileiro acorde. Ainda dá tempo, o país tem solução. Não vamos fazer da mentira uma verdade. E espero que os asquenses também e os candidatos que estão aí fiquem de olho bem atentos. É isso aí, César. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, amigos internautas, queridos amigos fiéis seguidores do Checkmate aqui da TN Brasil. A todos vocês que participaram com os e-mails. Continua chegando e-mail aqui, viu? Não parou ainda não. Carlos Zenan, Sandro, Benê, enfim, a todos vocês que participaram, meu muito obrigado. Obrigado a toda a produção aqui nos bastidores também. O Checkmate estará na próxima semana ao vivo, novamente aqui na TN Brasil. Para você, com todo carinho. Um grande abraço, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.